Quando eu encontro com alguém e vejo que está grávida, eu falo assim: você sabe que a gravidez é um período de ouro para o seu filho? Tudo que acontecer na gravidez pode impactar essa criança e depois o adulto e o idoso. Então é muito sério, é um momento de vida de muita seriedade. Nesse episódio do Bicho Papinha de hoje, a gente vai conversar sobre os últimos 3 meses da gestação e os primeiros 6 meses de idade daquele bebê em relação à alimentação e aos nutrientes, porque é um período de ouro e que tem muita coisa para ser falado. Muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Bicho Papinha Itinerante. Hoje estamos em Marília, São Paulo. E eu quero trazer para vocês muitas novidades em relação a esse período da gestação e os primeiros 6 meses de vida. Eu sou Denise Brasileiro, pediatra e nutróloga, e hoje nós recebemos a nossa convidada especial, doutora Camila Dall'Antônia. Seja muito bem-vinda. Camila é uma pediatra aqui em Marília e ela vai ajudar a gente trazendo informações muito importantes sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Camila. Uma honra de estar aqui com você, podendo falar sobre esse tema, que tem uma importância na vida dessa criança, gera um impacto tão importante na prevenção, na promoção da saúde, que é a nossa missão de vida, né, Dê? E são coisas muito simples. Por exemplo, Sim. Se uma gestante comer de 1 a 2 ovos todos os dias, a quantidade de colina, que é um neuronutriente muito importante, tanto para o bebê que está em formação quanto para essa mãe, já vai fazer toda a diferença na saúde dela e desse bebê. Então são coisas simples, mas que valem a pena da gente chamar a atenção, porque isso pode sim moldar muita saúde naquele bebê que está sendo gestado. Uma coisa que eu aprendi muito com a Dê é pegar na mão dessa mãe desde a gestação. Né? Quando ela planejou engravidar, ela já vem sendo acompanhada. Os nossos colegas ginecologistas estão já trabalhando muito isso da nutrição. E quando ela chega com a gente na consulta pré-natal, que é muito importante passar com o pediatra, né, Dê, na consulta pré-natal, a gente sugerindo alguns ajustes para a mãe, junto com o profissional que acompanha ela. Tem alguns exames que a gente faz na gestação que evita o uso de antibiótico para a mãe, né? Por exemplo, um exame que o ginecologista pede que, se vier negativo, não precisa fazer antibiótico. Às vezes a mãe fala: ai, doutor, eu acho que eu vou pedir para fazer o antibiótico de qualquer jeito. Aí eu falo: não, o uso do seu antibiótico na gestação, na sala de parto, impacta na microbiota, na saúde do intestino do seu filho, impacta na amamentação. Então, eu vejo, antes de tomar qualquer mudança na criança, eu já vejo ali o que eu vou trabalhar, eu fico trabalhando depois que ele vai nascer, assim, em relação a probiótico, alimentação, eu já vejo desde a consulta pré-natal. A gente tem que avaliar como funciona o intestino dessa mãe, como que é a alimentação dessa mãe, a alimentação dessa família, algumas mudanças de hábito que a gente já pode impactar ali, para que quando essa criança chegar com a gente na primeira consulta, a gente já recepciona ali na sala de parto, depois vai para a maternidade, chega no consultório, você já conhece aquela família e você já sabe o que você pode fazer com aquela criança, com aquela família, de acordo com hábitos intestinais da mãe, dessa criança, o que essa mãe comeu, o que essa mãe come, e a gente vê mudança. Quando chega uma mãe para mim no consultório e nessa consulta pré-natal, e ela fala que está fazendo uma alimentação saudável, evitando algumas coisas, eu já sinto aquele alívio, eu falo: meu Deus, a qualidade de vida dessa criança É outra. Vai ser uma fase com muito menos cólica, com prevenções de alergia. Essa mãe comendo os alergênicos, a gente, assim, nesse período da alimentação da mãe, a gente previne a alergia alimentar da criança. A gente cuida desse intestino, né? Então, uma mãe que toma antibiótico pode levar uma desbiose nessa criança. Então, a gente tem que cuidar da alimentação
E algumas que nem a gente cuida do intestino da criança e a gente evita, então, que essa criança tome corticoide, que essa criança tome antibiótico. A mesma coisa a gente vai fazer com essa mãe. Ou às vezes eu vejo, às vezes eu não entro com probiótico para a criança. Eu entro para a mãe, eu vejo quem que tá precisando mais naquele momento. Tá incomodando você, mãe? Às vezes eu preciso tratar ela e melhorando a microbiota dela, vai melhorar o leite dela e essa criança vai melhorar. Porque essa díade, né, mãe e bebê, ela é uma coisa muito linda, né? Então a gente modula a mãe, organiza a mãe, isso vai refletir no bebê. E isso é muito sério, porque esses 3 últimos meses da gestação é onde todos os nutrientes, muitos dos nutrientes vão ser passados via placenta para o bebê e vão ficar armazenados naquele bebê. Por isso que a gente fala que o bebê prematuro é um bebê de muito risco, porque ele não teve aqueles 3 últimos meses, então ele já nasce com deficiência de muitos nutrientes, Perfeito. do ferro, de muitos nutrientes, E né? no prematuro, muito legal que você tocou nesse assunto, Dê, porque na UTI, eu trabalhei em UTI neonatal e a gente faz um controle na UTI pediátrica, na UTI neonatal, um controle de caloria, um controle de ganho de peso, um controle proteico. Quando essa criança chega no consultório, eu explico para o pai, a gente tem que seguir um catch-up adequado. O que é essa palavra? É uma criança prematura, ela primeiro vai… A gente olha, ela vai… Primeiro a cabecinha vai crescer, depois o corpinho, depois ela vai ganhar esse peso. E se a gente não fizer essa estrutura adequadamente ali, porque ela não recebeu isso na barriguinha e ela vai dentro da barriga da mãe, ela não recebeu essa nutrição na barriga da mãe adequadamente, a gente supre isso na UTI. E às vezes, quando ele vai para casa, a família fica naquele desespero. Ele tá muito magrinho. Eu falo, calma. Se a gente errar a mão aqui, se a gente fizer uma sobrecarga de proteína, se a gente hiperalimentar esse paciente… A gente vai adoecer. A gente vai deixar ele doente. A gente vai levar obesidade no futuro. Então, quando eu vejo um prematurinho que chega no consultório, chega já… com muito ganho de peso, perdeu às vezes até aquela estrutura do prematuro que a gente fala, que é uma cabecinha um pouquinho maior, o corpinho e depois o peso. Já fala, ixi, alguma coisa. Aí você fala, a criança tá com refluxo. Nem é às vezes refluxo, é uma hiperalimentação. E aí essa hiperalimentação distende o estômago, produz mais ácido, aí às vezes isso tá levando refluxo, né? Então a nutrição materna, depois a nutrição dessa criança, se for prematuro mais ainda, a gente consegue impactar e mudar o destino dela, porque a gente tem a nossa genética, que a gente já falou anteriormente, outros podcasts, é um assunto que a gente é apaixonado, a nutrigenética, mas ela não é destino final. Ela é um caminho que a gente pode seguir, um caminho mais leve, e a gente consegue mudar modular essa sua genética. Então, você tem predisposição para desenvolver essa obesidade. Então, se você fazer a dieta do prematuro adequada, ele pode não desenvolver essa obesidade. Sim. Porque a gente tem 2 filhos que não tem, e tem gente que a gente reverte isso com mudanças de hábito, isso é muito importante desde a gestação, desde antes de engravidar, né, Dê? E outra coisa muito significativa, que quando esse último trimestre gestacional, essa mãe é muito bem cuidada, e quando a gente fala cuidado, gente, não é só cuidado de alimentação, não. O bem-estar. Será como que essa mãe está conseguindo dormir? Será que ela ainda está com aquele ritmo de trabalho que ela está trabalhando muitas horas? Será que ela está descansando logo depois do almoço? Então, tudo isso impacta no funcionamento da placenta, que é o meio dela comunicar o corpo dela com o corpo do bebê. E isso não pode ser negligenciado, em hipótese nenhuma. Então, isso tudo vai fazer diferença para aquele bebê nascer num peso bom, nascer na hora certa, não ser prematuro, e cuida também da saúde materna. Muitas doenças que acontecem com gestantes, levando até a morte, foi porque esse pré-natal não foi bem conduzido em todos os sentidos, né?
Perfeito. Antes eu brigava muito pelo eco fetal, vamos fazer. Ele é muito importante, a gente tem que fazer. Que se a gente descobre uma patologia intraútero, a gente pode operar esse bebê intraútero. E eu focava só muito nisso antes. E aí, quando eu conheci a Denise, eu assisti uma aula dela e eu quase chorei nessa aula, tanto que eu falei, eu dei plantão, eu não trabalhei. Quando a gente tá gestante, às vezes numa UTI, eles pedem pra gente ir pra outras áreas, mas não por questão de privação de sono, mas por questão de risco, às vezes, da gente pegar alguma doença que na gestação a gente pode prejudicar o bebê. Então, quando você tá grávida, às vezes você tem que ir para alguns outros setores. Eu falei, mas eu nunca me preocupei com a minha qualidade de sono. Eu me senti assim culpada, mas espera, não se culpem. Ela falou: "Você amamentou?" Eu falei: "Eu amamentei." Aí ela falou: "Então, com o que você proporcionou no leite materno, você já equilibrou muita coisa." Eu falei: mas e aí quem não amamentou? Se eu quase chorei amamentando e quem não amamentou, como que a gente vai ajudar essas mães?" Ela falou: "Calma, a gente consegue também com uma nutrição adequada tentar equilibrar isso. Mas a nossa função não é só remediar ali, tratar esse problema, é prevenir, é cuidar para que isso não aconteça." Eu falo que a nossa briga como pediatra, a gente briga pela saúde. Meus pacientes que têm meus planos de acompanhamento no consultório, que eu sigo no consultório, que faz uma puericultura adequada, tá ali com a gente sempre, eles não vão no pronto-socorro, eles não ficam doentes quase. Quando fica, a gente conhece, evita hipertratar. Então, a prevenção na pediatria é muito importante. Você me ensinou, que isso é desde a gestação, uma dieta adequada. Ela ensina a gente a cuidar da suplementação da mãe. Foi incrível, E eu fico vendo, por exemplo, o obstetra, muitos orientam, né? Já uma nutricionista, uma nutróloga para seguir, mas outros ainda não. Então, a gente tem que utilizar desse meio do podcast para avisar: você está grávida? Procura uma condução nutrológica aí muito legal, que vai fazer sentido e que realmente vai trazer ótimos resultados de saúde, tanto para você, mulher, quanto para o seu filho. E entrando agora num outro aspecto muito importante, que é o aleitamento materno. O leite materno, e a Camila já até introduziu esse assunto, ele é o melhor programador de saúde. Então, tudo que às vezes não foi o mais adequado durante a gestação, o leite materno ele tem esse poder de consertar e também de prevenir. Gente, todo ano eles descobrem alguma coisa mais poderosa dentro do leite materno. E cada gota importa. Às vezes a mãe fica triste e diz: "Ah, eu não consegui amamentar exclusivo." Não tem problema, se você deu uma gota, você já está ajudando. Então, assim, lógico que a gente quer, né, que a mãe fique com a maioria dessa oferta de leite materno e menos fórmula, mas se não for possível, essa quantidade também já ajuda muito e faz toda a diferença em prevenir doenças. Agora, nesse momento que está o bebê, mas no futuro também, né, Eu Camila? posso contar um caso do consultório que a mãe teve um primeiro filho, muita dificuldade na amamentação, e ela foi encaminhada pela psiquiatra dela para mim. Ela falou: "Cá, você faz a consulta pré-natal com essa mãe, eu vou te encaminhar ela, e você cuida dessa mãe, que eu conheço você, a gente tem pacientes em comum, e eu sei que você vai cuidar dessa mãe." A mãe já chegou no consultório, acolhi, ouvi tudo o que aconteceu da primeira gestação. Algumas coisas a gente sabe que poderia ter sido evitada, mas a gente, né, não estava ali naquele contexto. E eu estava do lado dela, então, essa gestação toda, e estava presente nesse nascimento. Eles estavam muito apreensivos. A gestação foi uma gestação de risco, pai médico, a mãe, sim, com muito medo. Ela sabia tudo o que tinha acontecido na outra gestação, para amamentação. E aí, a hora que nasceu, uma pessoa da família estava junto também, falou: "Olha, a gente já vai dar fórmula, ela não amamenta e a gente não vai passar perrengue." Eu falei: "Tudo bem." Eu falei que se fosse antigamente, eu ia falar: "Nunca." Eu falei: "Calma, se precisar, a gente vai dar. Mas vamos ver como que vai ser. Eu tô aqui do seu lado, se precisar, eu vou dar a fórmula, fica tranquila. Mas vamos deixar sentir." Só de eu estar do lado dessa mãe,
essa mãe na outra gestação, na outra filha, ela não amamentou. E aí, depois, ela estava sendo cuidada pela médica dela, por mim, junto com essa médica. Ela se preocupou, Cá, se precisar fazer algum ajuste dessa mãe, você me fala de medicamento pra ela foi tudo tão tranquilo, essa mãe amamentou. Não usamos fórmula. Eu falei, se precisar, a gente vai usar. E deixamos até a família segura. Eu falei, na medicina é tudo um equilíbrio. Nada é isento de risco e nada é só benefício. Então, tudo, eu passava a visita na UTI assim, ó, é risco-benefício. Um remedinho que você dá ali, tudo pode ter complicação, uma interferência. Né? Então, eu falei, tudo bem, se precisar. Mas esse acolhimento dessa mãe, esse cuidado desde a consulta pré-natal com a ginecologista, no caso, com a colega psiquiatra e com a gente, pediatra, essa mãe se sentiu tão segura. Tão segura. Essa criança hoje, ela dorme, ela foi amamentada no peito, depois precisou introduzir, sim, a fórmula, mas tá tudo muito leve. A mãe conseguiu ajustar a rotina da filha mais velha, a alimentação. Ela, como que eu vou fazer com 2? Eu falei, a gente vai vencer isso junto. E é uma batalha todo dia, melhora uma coisa, às vezes acontece outra, mas você tá ali do lado da mãe, acolher. Ela amamentou, ninguém acreditava. Ela já estavam pedindo. O apoio, né? A rede. E ela fala, Cá, eu sou muito grata porque foi a rede de apoio. Então, assim, a sabedoria o conteúdo científico, a gente ganha na residência, a gente consegue, mas esse cuidado com a mãe é isso que elas estão sentindo falta. Porque a ciência, a gente sabe, mas como aplicar a ciência acolhendo a família, cuidando da mãe. Eu sei que o aleitamento materno é a melhor coisa do mundo. Não existe, por mais que as fórmulas melhorem, não existe nada que se compare a ele. Tem muita coisa que a gente nem sabe dele, que descobre, a gente vibra a cada descoberta nova. E aí vai lá a indústria e tenta ir lá melhorar. Então a gente só tem tido ganhos. Mas se essa mãe não for acolhida, não for explicado isso tudo para ela não consegue. Então, a consulta pré-natal... uma coisa impositiva, né? Você tem que... Não. Vou te ajudar a gente vai fazer o que você puder. Tudo bem. O que der pra fazer, a gente vai fazer. O que é melhor, porque às vezes o que é melhor pra uma família não é melhor pra outra. Esses dias eu peguei um pai, eu vou parar de fumar, ele nascendo. Eu falei, meu Deus, tudo bem, o tabagismo não é a melhor opção dentro de casa. Mas daí a criança nasceu. Aí na hora da cólica, eu falei, ai meu Deus, se ele parar de fumar vai ficar tudo pior. Eu falei, vamos fumar lá fora, aí você toma um banho, depois você entra. Aí a hora que melhorar essa fase, aí a gente ajusta o tabagismo. Porque se ele parar, imagine. Ia ficar todo mundo com privação de sono. Eu falei, eu tenho medo de ir pra outro lugar aí. Então, a gente tem que cuidar dessa família, conhecer, saber então que esse pai, na consulta pré-natal, ele fuma, essa mãe, quem bebe, o que come, porque vai impactar na vida dos nossos pequenos. E outro assunto para a gente terminar é a questão seguinte: essa mãe que está produzindo leite materno, ela precisa receber os melhores alimentos e suplementação se necessário, porque o que está circulando no sangue dessa mãe em termos de vitaminas e minerais é o que vai passar pelo leite materno. Então, para essa criança não ficar deficiente de nada, essa mãe precisa ser suplementada da melhor maneira possível. E isso fica um recado para você aí procurar essas melhores conduções, né? Porque às vezes a gente recebe no consultório mãe que está no 2º, no 3º mês de amamentação, mas essa mãe não foi nem dosado nada dessa mãe, né? A gente não sabe. Isso eu também aprendi com a D, que é alimentação da mãe, o que a mãe toma, o que a mãe come. Tudo bem, mas se ela não faz seguimento, a nossa função, a Dê fala, colhe vocês o exame. Aí teve uma mãe que eu falei, Dê, mas daí eu mandei de outra cidade até, né, Dê? Eu falei, eu mandei pra pessoa lá atender e ele falou que tá tudo bem. Ela falou, não, a gente vai junto procurar uma ajuda pra essa mãe pra gente cuidar dela, né, Dê? Então, e a gente vê o impacto da nutrição materna nas nossas crianças, né, Dê? Crianças. E do suplementação quando necessário, e é função nossa, pediatra. Então, acho que fica a dica até para os colegas pediatras a se atentarem nos exames da mãe. Eu peço exame para a mãe, então a gente precisa, né? E caminhar para o acompanhamento. Isso, vocês imaginam, eu não fazia isso há uns 5 anos atrás. É porque a gente foi descobrindo mesmo, com todos esses estudos científicos, que o leite materno ele é padrão ouro, mas a gente precisa cuidar da saúde e da suplementação
dessa mãe que está produzindo leite materno. A crononutrição, né, Dê? Que é o horário que a mãe ordenha aquele leite, também muda. Os estudos mostraram, né, no último congresso falou disso, que os níveis de nutrientes eles modificam até no horário do dia, né? De acordo com o horário da extração da mãe, de acordo com a alimentação da mãe. A gente toma vacina para bronquiolite, a mãe, ela não passa para o bebê? Sim. Ela não muda o prognóstico de vida desse bebê? Sim. Na UTI, no consultório, foi nítida essa mudança. E foi nítida mesmo. Foi nítida. Eu falo para as mães. Os casos que eu internei só foram de mães que não tomaram. No consultório também, quando tinha um primeiro filho e o segundo já nascia e ele primeiro ia para a escola, eu já falava, meu Deus, a bronquiolite vai vir. Esse ano mudou muito. No meu consultório, só algumas mães que não tomaram, que quando chegaram a criança já estava doente, que eu precisei internar na UTI, acompanhar. E depois eu fui entender o que estava acontecendo, a mãe não tinha tomado. Então, na nutrição, a mesma coisa. E a gente não sabia disso antes. Então, às vezes, os avós falam, mas eu comi de tudo, meu filho comeu sal e não teve hipertensão. Talvez você tenha uma genética boa, mas a gente já obedecia à sociedade brasileira, que ela falava, olha, não dá sal, mãe come adequadamente. Hoje, a gente está descobrindo por quê. E que realmente isso tem muita razão, porque a gente descobriu o quê? A gente fez trabalho lá na frente e descobriu que esses hipertensos foram alimentados com sal. Mas e aquele que não foi alimentado e não desenvolveu? Hoje a gente já tem uma resposta para dar para o pessoal no consultório, que é na nutrigenética. A gente sabe que tem criança que tem mais predisposição e tem criança que não tem. Se essa criança que tem predisposição não teve como fazer o teste, o que a gente faz? Não dá sal até 1 ano. E a gente pode mudar o futuro dela, tirar a chance dela ter hipertensão. Então, desde a barriga, cuidar dessa nutrição. A gente no consultório tem que conscientizar essa família. A gente sabe disso, eles não. Então, na consulta de introdução alimentar, eu mando vir vovó. Outro dia foi até a bisavó, foi maravilhoso. Aí tava no segundo filho. Agora eu falei, eu fiz até um sofá aqui no consultório novo para receber a bisa, para receber a avó. E aí foi só o pai, a mãe já tava tudo muito mais leve. Mas porque o impacto é muito grande, né, Dê? A gente acredita nisso, né? Que pena que chegou ao fim, mas fica esse recado. Tá? Eu tenho certeza que você que estiver escutando aqui, se você estiver grávida ou pensando em engravidar, você vai procurar e buscar ajuda. Camila, muito obrigado. Espero poder gravar outros episódios com você logo, logo. Viu? Obrigada, Dê. Eu que agradeço. Será sempre bem-vinda aqui. Um sonho estar aqui com você, essa pessoa que eu admiro tanto. Muito obrigada, eu te admiro muito também. Você que ficou até o final, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e qualquer dúvida, entre em contato com as nossas redes sociais. Muito obrigada.